Olá, querido amigo, querida amiga, nos encontramos mais uma vez. Hoje é segunda-feira, vamos lá. A reflexão desse dia, título: A Luta. Obrigado porque você está aí comigo, obrigado porque você ora por nós, obrigado porque você nos apoia compartilhando esse vídeo. E se você ainda não é inscrito, o que está esperando? Se junte à nossa grande família do Lição Fácil, se inscreva, acione as notificações para que quando o vídeo ali for postado, você já receba aí na tela do seu celular. Vamos juntos nessa jornada. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus nunca iludiu os seus seguidores com promessas falsas. Não. O Senhor Jesus, ele era bem claro e enfático a dizer: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não prometeu que as dificuldades não alcançariam os seus seguidores, muito pelo contrário. Nós encontramos vários registros na Bíblia dizendo: olha, vocês serão perseguidos por causa do meu nome, odiarão vocês por causa do meu nome, prenderão vocês, matarão vocês. Os discípulos que aceitaram a Cristo saíram daquela prática, das práticas imorais, que era comum a uma sociedade imoral, e começaram a viver em santidade ensinada pela palavra de Deus. A atitude, essa nova atitude, esse novo comportamento, em si, sem uma única palavra, já era uma repreensão para aqueles que viviam diferente. E isso foi, sem dúvida, uma fonte de conflito para os cristãos, os primeiros cristãos. Deixa eu ler para você como que isso foi uma realidade para a audiência do sermão de Paulo, que está registrado no livro de Hebreus. Escute só o que Paulo diz em Hebreus capítulo 10, versículo 32 em diante, que diz assim: Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentaste grande luta e sofrimento, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos como participantes com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, tendo a ciência de possuir vós mesmos patrimônio superior e durável. Gente, é muito dolorido pensar nos primeiros cristãos e nas situações em que eles se envolveram de tribulação, de dificuldade, de dor. Eles eram humilhados publicamente. Eles eram açoitados, espancados, torturados, inclusive eles eram presos, perderiam sua liberdade. E diz lá Paulo que eles deveriam suportar o espólio dos vossos bens, ou seja, eles perderiam o que tinham conquistado de patrimônio. E Paulo lhes dá a razão por que eles deveriam suportar aquilo, porque eles teriam bens ainda maiores, muito mais duráveis que aqueles que Deus poderia dar a eles na eternidade. O capítulo 13, versículo 3 de Hebreus nos diz assim, lembrando-vos dos encarcerados como se presos com eles, dos que sofreram maus tratos, como se com efeito vós mesmo em pessoa fosseis os maltratados. Essa era a dura realidade da igreja. Essa era a dura realidade daquele povo que estava ouvindo o sermão de Paulo. E Paulo aqui está os animando a permanecerem firmes, mesmo que passem ou passassem por essa situação tão deplorável, tão probante, que era o sofrimento e perseguição por causa do nome de Cristo. Isso me faz lembrar das histórias que nós ouvimos aí dos primeiros cristãos, que eles eram acusados de coisas terríveis. Eles eram perseguidos pelo poder romano, e eles tinham que ter alguma razão para justificar a perseguição. A Bíblia fala que eles deveriam comer da carne e do sangue de Cristo, referindo-se à Santa Ceia. E os seus algozes, perseguidores, interpretavam essa expressão da pior maneira possível, dizendo que os cristãos eram um bando de canibais e que as suas reuniões eram orgias, e por isso eles os perseguiam. Olha que coisa terrível, né? Havia o ósculo santo, né? Que os cristãos deveriam se cumprimentar com o ósculo santo, que era um beijo carinhoso na face, e eles também deturpavam essa prática, condenando os cristãos a uma perseguição terrível. Isso me faz lembrar da história do próprio Nero, que colocou fogo em Roma. Você se lembra da história? Colocou fogo em Roma
porque ele queria uma reforma e diz a história que o Senado não aprovou a reforma na cidade e ele então coloca fogo na cidade para forçar a reforma e como viu que o seu plano poderia ser descoberto, ele colocou culpa nos cristãos, desencadeando uma perseguição sem tamanho. Esse era o povo que estava sofrendo no tempo de Paulo. Para esses, Paulo pregou, trazendo aí a certeza que haveria algo maior e mais, infinitamente mais valioso para eles, esperando por eles lá no céu. Aí ele lembra alguns exemplos. Por exemplo, lá em Hebreus 11, a partir do versículo 24, ele lembra do exemplo de Moisés. Escute bem. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. O exemplo de Moisés, dado aqui por Paulo no seu sermão, ele é bem prático. Olha para Moisés. Moisés ele poderia usufruir ali daquela bênção do palácio, ele era um herdeiro do trono, poderia estar vivendo em luxúria, em conforto, mas preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus, porque ele contemplava o galardão, ou seja, o opróbrio de Cristo para ele era muito maior riqueza do que os tesouros, os grandes tesouros do Egito. Olha que interessante. Paulo está usando exemplos aqui para que a sua audiência pudesse se animar a permanecer fiel. Isso me faz lembrar as palavras de Pedro, em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 14 e 16, que diz assim, ó: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Interessante, né? E o verso 16: mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disto, antes glorifique a Deus com esse nome. Interessante, Pedro está dizendo, vocês devem se considerar bem-aventurados, porque sobre vocês repousa a glória de Deus. Não se envergonhe ao sofrer por esse nome, porque aquele que é o patrono dessa religião, é o fundador do cristianismo, Jesus, sendo o primeiro mártir, sendo o primeiro que sofreu em prol dessa religião, está com aqueles que sofrem e padecem perseguições nessa terra. Queridos amigos, essa era a audiência de Paulo ao pregar aquele sermão. Por isso, Paulo escreve a fim de fortalecer esse grupo que estava sendo fustigado pela aflição, estava sendo provado no fogo da aflição. E Paulo então escreve dizendo, olha, a nossa pátria não é aqui, o nosso lar não é aqui, o nosso sofrimento ele é momentâneo, porque o lar para onde nós iremos, o país onde habitaremos, ali sim habita a justiça, haveremos de ter paz, haveremos de estar na presença dos nossos amigos, dos nossos familiares e, acima de tudo isso, viver eternamente com o nosso Deus. Suportem com paciência a aprovação, porque aquele que há de vir, virá e não tardará. Querido amigo, querida amiga, eu não sei se você está passando por algum problema na vida, talvez esteja. Talvez você esteja padecendo algumas dificuldades, talvez você tenha chorado nessa semana, nesses últimos dias ou até hoje. Talvez o seu coração esteja apertado somente por pensar naquele problema que você tanto luta para descobrir, somente descobrir que é incapaz de vencer. Eu quero dizer para você que, olha, mesmo que as suas lágrimas não comovem os corações ao seu redor, está movendo o coração de Deus em sua direção. Deus, ele diz a Bíblia que ele habita no alto céu, mas também no coração do contrito, para levantá-lo, para levantar e dar ânimo àquele que está abatido. Acredite, Deus ele tem cuidado de você. Olha, não há nenhum cristão que sofra nessa terra por causa de Cristo que ficará sem recompensa. O Senhor Deus estará sempre do lado daqueles que padecem essas provações. Acredite que Jesus está acima, do lado, atrás, para lhe guiar, lhe proteger e para te fortalecer em meio às dificuldades.
que o Senhor Jesus possa estar aí do seu lado, que você possa, na verdade, sentir a sua presença, porque Ele sempre esteve, tá bom? Feche os olhos e ora comigo. Pai querido, nos ajude, Senhor, a entender e, acima de tudo, colocar a nossa fé e a nossa esperança no nosso Salvador, no nosso Mestre, que nos chama a segui-lo e nos adverte que passaremos por dificuldades, mas que Ele estará sempre conosco. Senhor, se as dificuldades vierem, nos ajude a suportar, mas não permita, Senhor, que em meio às dificuldades ou nos momentos bons, fiquemos um único segundo sem a Sua presença. Nós não desejamos isso. Queremos o Senhor sempre do nosso lado e pedimos e convidamos para que esteja em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, querida amiga, foi muito bom estar com você. Amanhã estarei aqui te esperando ansiosamente para continuar a nossa jornada. Título de amanhã, Mal-Estar. Espero você. Aproveite bem a sua segunda-feira.